Agora, vamos voltar aqui então aos 3 principais fundadores da sociologia. Já falamos de Durkheim, falamos de Comte, né? Mas aqui a gente traz para um aspecto mais educacional. Esses aqui vão se destacar: Durkheim, Marx e Weber. Durkheim nós já falamos, vamos entrar agora em Marx, depois em Weber. Entre os 3 principais fundadores da sociologia, Durkheim foi quem mais aprofundou os estudos acerca dos reais mecanismos de desenvolvimento educacional. Contudo, Karl Marx e Max Weber também incluíram a educação como ponto de reflexão de suas macroteorias a respeito da sociedade. E é sobre esses 2 que a gente vai estudar um pouquinho agora, para pegar a ideia, gente, é que vocês consigam pegar os pontos-chave de cada autor, para quando olhar uma ideia, uma palavra-chave, você já consiga associar. Isso aqui é Durkheim, é o positivismo, isso daqui é Marx, está relacionado ali ao marxismo, Weber. Weber acaba caindo um pouquinho menos, mas Marx vai aparecer bastante, Durkheim também. E é importante que a gente tenha uma ideia de todos esses autores e dos pontos centrais das teorias deles, para que a gente não se perca no momento de realizar uma prova, de concatenar ali as ideias e verificar se existe coerência, se não existe, entre o que está na questão. Karl Marx e Weber perceberam, tudo bem? Perceberam que a posição da educação na estrutura social e sua relação com outras instituições eram a chave para compreender a dinâmica da mudança social. Isso aqui eu acho que não é mistério para ninguém. A gente percebe que a posição da educação em relação com outras instituições sociais é uma posição central para a gente compreender a dinâmica da mudança social. A educação, ela pode servir, como a gente viu lá no positivismo, tanto para a manutenção da sociedade, como para a transformação dessa sociedade. Então, ela tem um papel central nos estudos da sociologia. A educação, sendo responsável pela transmissão de valores, é também objeto de transformação social. Eu posso transmitir os valores das gerações mais maduras para as novas gerações, com o objetivo de reprodução, com o objetivo de manutenção daquele status quo, de que a sociedade continue como ela está, ou eu posso ter a educação como um instrumento de transmissão de valores, mas com o objetivo de transformação dessa sociedade. É o que a gente vai ver aqui na proposta de Marx. Sociologia da educação, Max e Weber. Para Marx, aqui eu vou fazer só uma síntese, né, de cada um, e depois eu vou aprofundar um pouquinho mais em Marx e vou falar de Weber em seguida. Para Marx, a burguesia, algumas palavras-chave que vocês vão ver, sempre falou de marxismo, falou de sociologia, falou de sociedades... Nossa, me fugiu a palavra, vai voltar. De socialismo. Falou de socialismo, falou de marxismo, vocês vão ver algumas palavras-chave, elas vão sempre aparecer. A burguesia utilizava a educação como forma de reprodução ideológica. Ideologia, reprodução ideológica também são conceitos que vão aparecer muito aqui dentro do marxismo. Reprodução ideológica dos seus interesses, podendo ter o papel de reproduzir a opressão ou propiciar a emancipação do indivíduo, a libertação. Então, algumas palavras aqui, opressão, emancipação, estão relacionadas ao marxismo. Vocês vão ver também em Paulo Freire, quando o Paulo Freire cair nas questões, vai se abordar muito a questão da opressão, da emancipação, mas essas ideias estão voltadas para a concepção marxista. Então, a educação ela vai ter o papel de reproduzir a opressão ou propiciar a emancipação do indivíduo. Ela pode ter esse duplo papel e Marx começa a desvendar isso, começa a apresentar para a sociedade essa dupla função que a educação pode ter. Já para Weber, a educação, na medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, não é mais a preparação para que o indivíduo compreenda seu papel no conjunto harmônico do contexto social. Não é mais o quê? Não é mais a educação positivista, que é justamente isso aqui, Na concepção positivista, a educação é a preparação para que o indivíduo compreenda seu papel no conjunto harmônico do contexto social. Então, para Weber, a educação não é mais isso.
e nem é vista como um meio de libertação, que seria mais de uma perspectiva marxista. Torna-se o meio determinante de estratificação social, uma forma distinta onde busca-se obter privilégios sociais. Então, para Weber, a educação sistemática tornou-se um conjunto de conteúdos e regras direcionadas para a qualificação de pessoas que demonstrassem reais possibilidades de gerenciar o Estado, as empresas e a política de maneira racional. Weber também traz uma proposta racional, entendendo que a educação ela vai servir para essa estratificação social, essa criação de hierarquias, de selecionar os melhores, para que esses melhores possam exercer papel de destaque na sociedade, na gerência das empresas, na gerência política da sociedade. Weber traz essa proposta, essa visão da educação no contexto da sociologia. Agora vamos trabalhar Marx, começar então a entender Marx, depois a gente vai voltar a Weber. Para Karl Marx, a educação é um objeto de pesquisa que está inserido numa sociedade de luta de classes. Verifiquei luta de classes, relaciono a Karl Marx. Marx se propõe uma prática educacional transformadora, totalmente diferente do positivismo, totalmente diferente lá de Comte e Durkheim. Ele quer uma prática educacional transformadora, onde a escola teria um duplo papel. Que duplo papel seria esse? Primeiro, desmascarar todas as relações sociais, relações de dominação e exploração. Lembra que a gente falou lá atrás da questão daquele indivíduo ser submisso, de se submeter àquelas condições ali, buscando uma harmonia social? Marx ele busca justamente desmascarar essas relações de poder que estão aí por trás essa relação de exploração, de dominação que está por trás das relações sociais, estabelecidas pelo capitalismo no âmbito da sociedade, tornando cada indivíduo consciente da realidade social na qual ele está inserido. Então, esse indivíduo ele não vai mais se adaptar àquela sociedade e aceitá-la da forma que ela é, da forma que ela está imposta, não. Esse sujeito para Marx, a educação para Marx, né, ela vai servir para desmascarar tudo isso que está na sociedade, para que esse sujeito possa transformar a sociedade, tornando cada um deles consciente da realidade social na qual está inserido. E o segundo papel da educação é levar esse indivíduo a militar pela abolição das desigualdades sociais. Os indivíduos eles terão que trabalhar em prol da abolição dessas desigualdades sociais. Essa que seria aqui, a luta de classe que ele fala. Pelo fim da dominação e exploração de uma classe sobre a outra, que seria pelo fim daquela exploração da burguesia sobre a classe operária. Enquanto na perspectiva anterior, o indivíduo seria moldado para servir aos interesses da burguesia, aqui esse sujeito, esse indivíduo, ele deveria ser esclarecido, receber uma educação capaz de levá-lo a entender esses mecanismos de exploração e lutar pela abolição dessas desigualdades sociais, né, de exploração de uma classe sobre a outra. E, por último, a transformação da sociedade. Então, a gente tem uma mudança aqui de 360 graus, uma mudança completa a partir da perspectiva marxista. Alienação é outra palavra importante que aparece aqui nos conceitos de Marx. A alienação ela vem do latim alienus, que significa de fora. O alien, né? A gente chama lá o alien, o ET, é aquele que está fora, né? Está fora desse mundo aqui em que a gente vive. Pertencente a outro, são os significados de aliens. A alienação é estar alheio aos acontecimentos sociais ou achar que está fora da sua realidade. Então, numa educação positivista, o indivíduo ele vai estar alheio aos acontecimentos sociais, às questões que se dão na sociedade, na educação positivista, que é a que nós vimos antes. Já na concepção marxista, esse indivíduo que está alheio aos acontecimentos sociais, ele vai ser considerado um indivíduo alienado.
Karl Marx usou o termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. Essa alienação seria o quê? O sujeito está lá no... Você quer falar? Não. Então, Marx usou o termo para descrever, o termo alienação, para descrever a falta de contato e estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. Que antes, antes da Revolução Industrial, o trabalhador ele dominava todo o processo de produção. Se eu vou produzir um sapato, lá o sapateiro, na hora de produzir ali um sapato, uma bolsa, ele dominava todo o processo de produção, do solado, da costura, do trabalhar ali o couro e produzir todo aquele objeto. Ele tinha noção do todo, de como fazer aquele todo. Com a divisão do trabalho na sociedade industrial, esse trabalhador ele se torna alienado, porque ele já não tem mais a noção do todo. Esse trabalho, para que ele tivesse uma celeridade maior, uma resposta mais rápida para essa sociedade capitalista, para que ele produzisse mais, para que fosse mais efetivo, mais eficiente, houve a divisão do trabalho. E essa divisão torna esse trabalhador alienado, porque ele já não conhece o todo daquele produto que ele produz. Ele vai produzir uma peça de uma máquina que ele nem sabe qual é, não sabe como funciona, entendem? Então, ele passa a ter ali um trabalho alienado. A alienação, na sociologia de Marx, é descrita também como um momento onde os homens perdem-se a si mesmos e a seu trabalho no capitalismo. Ele vende a sua mão de obra, uma mão de obra muitas vezes alienada, porque ele não domina mais esse todo da produção. Ele tem parcelas, fragmentos dessa produção. E sem falar na alienação também aos fatos sociais, às questões sociais que estão impostas ali, as relações de exploração que estão impostas nessa sociedade, na sociedade capitalista. Educação e alienação em Marx. Uma educação simplesmente adequada às demandas da divisão do trabalho capitalista confirma a alienação, pois difunde entre os seres humanos uma consciência social parcelarizada, em parcelas. Não existe uma consciência social ampla, é uma consciência em parcelas que aceita a divisão entre concepção e execução. Um vai formular, um vai projetar uma casa, um edifício, o outro vai meter a mão na massa, o outro vai ali colocar um tijolo em cima do outro. Há uma diferença entre o trabalho intelectual, a concepção, e o trabalho manual. Aqui, o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Essa diferença, essa separação entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal é o que Marx vai chamar de alienação. Ficou claro, ok? A parte de Marx. Vamos então para a sociologia da educação no pensamento de Max Weber. Aqui não é Marx, Max Weber, para a gente não confundir. A educação, segundo o modelo ideal weberiano, é socialmente conduzida a 3 tipos de finalidades. Vimos lá em Marx quais eram as finalidades da educação, agora em Weber, quais são as finalidades do ato educativo. Primeiro, despertar o carisma. O que seria isso? Não estabelece exatamente uma pedagogia, pelo fato de não se destinar a pessoas simples, mas tão somente aquelas com capacidade de demonstrar qualidades excepcionais, características dos heróis guerreiros da antiguidade e do mundo medieval, que eram educados para adquirir uma nova alma, renascer. Então, dentro dessa primeira finalidade, que é despertar o carisma, a educação aqui não seria propriamente uma pedagogia, mas ela iria trabalhar com aqueles indivíduos que deveriam demonstrar qualidades excepcionais, superiores ali à média da sociedade. Então, esse primeiro ponto, despertar o carisma com esse objetivo. Segundo ponto, preparar o aluno para uma conduta de vida. Weber chama de pedagogia do cultivo. Cultivo por quê, gente? Porque propõe-se a formar o homem culto,
Segunda finalidade, segunda função da educação seria formar o homem culto, cujo ideal de cultura seja condicionado ao meio social para o qual está sendo preparado, implicando sua preparação para algumas formas de comportamento. Então, aqui nessa segunda perspectiva de Weber, a educação é para uma determinada parcela ali da sociedade, para formar o homem culto. Na primeira, para a formação, aquela formação carismática, para a formação do guerreiro. Aqui a gente tem a perspectiva de formação do homem culto para determinado meio social. E o terceiro, transmitir conhecimento especializado, que seria a pedagogia do treinamento. Ela ocorre com a racionalização da vida social, o aumento do processo de burocratização do aparelho estatal, a dominação política e do corporativismo capitalista privado. Então, essa nova sociedade burocratizada, que exige, o capitalismo, né, privado, que exige pessoas mais especializadas, qualificadas, vai incidir sobre o terceiro objetivo da educação para Weber, que é transmitir o conhecimento especializado. Nesse processo, a educação deixa gradualmente de ter como objetivo a formação do homem para o exercício da cidadania. Deixa de ter esse objetivo de formação do homem para o exercício da cidadania no contexto social, mas para formar o especialista funcional que o capitalista precisa. Na terceira função aqui que a educação teria para Weber, seria especializar essa mão de obra, qualificá-la para atender com eficiência o mundo capitalista. Um mundo burocratizado, a racionalização do trabalho, a dominação política. Então, a educação serviria também a isso, a especializar essa mão de obra. Não é formar uma questão social, né? Não seria aqui o objetivo da educação o homem para o exercício da cidadania, que é como propõe Marx, mas para formar esse especialista funcional que a sociedade capitalista precisa. Weber constatou que a preferência de utilização do tipo de educação pelas diversas organizações políticas variava de acordo com a época. O tipo de educação, quais são? Aqueles 3 tipos que eu apresentei anteriormente, né? Para a formação, uma formação carismática, a formação do homem culto e, por fim, uma formação do especialista. Esses 3 tipos de educação, essas preferências iriam variar de acordo com a época. Os tipos de educação mencionados pelo autor expõem as desigualdades peculiares às sociedades capitalistas, a partir da coexistência da educação racional legal, da educação carismática e da educação que visa a formação do homem culto. Weber, então, ele também esclarece que a sociedade capitalista ela não tem uma educação unitária, pelo contrário, a gente tem educações voltadas para parcelas diferentes da sociedade para objetivos distintos, como verificamos hoje. Tem a escola que é voltada mais para a formação de mão de obra, para qualificar, a gente pode classificar em algumas escolas técnicas, até a escola pública em muitos aspectos, de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, só de especialização. E temos também aquela escola que vai ser voltada para a formação do homem culto, que vai formar a classe política, que vai formar a classe que de certa forma domina, né, exerce o domínio nessa sociedade. E temos a formação racional legal, que estaria relacionada àquela primeira lá, a formação carismática. Aí aqui a gente fecha essa primeira parte, né? Fizemos uma revisão dentro dos pais da sociologia, vimos Comte, vimos Durkheim, vimos o pensamento de Marx e o pensamento de Weber, que são esses pais fundadores da sociologia. Então, a partir dessa base, dessa ideia que a gente tem já da sociologia, das diferentes visões de como se dá o desenvolvimento da sociedade, como a educação vai incidir sobre isso, a gente começa a analisar a importância da educação para a vida em grupo, tá? A partir daqui a gente já com base nesse alicerce, nessa base, a gente vai observar a importância da educação para a vida em sociedade. A educação, ela garante condições, então, de
coesão, de renovação e de sobrevivência da própria sociedade. Coesão do grupo, coesão das ideias sociais, das ideias daquela sociedade. Renovação, existe a possibilidade de renovação a partir da educação e sobrevivência da sociedade. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso à frente. As instituições educacionais, elas estabelecem e regulamentam os mecanismos de transferência cultural das gerações mais maduras para as novas gerações, transferência cultural, especialização de hierarquias, das formas de conhecimento socialmente úteis, o que é útil para aquela sociedade, do domínio das técnicas de ação social, enfim, de todo este verdadeiro universo cultural que constitui o conjunto dos conhecimentos que o homem moderno domina. Então, a educação, ela vai ter essas funções: transferência cultural, especialização de hierarquias, formas de conhecimento socialmente úteis, estabelece, até porque o currículo que é estabelecido nas escolas, aquilo que vai ser ensinado para as novas gerações, foi definido por quem decide o que é socialmente útil. A definição desses conhecimentos, matemática, física, química, português, foram conhecimentos selecionados e definidos como úteis para a sociedade moderna, para a sociedade que nós temos hoje. A gente sabe que existem diversos outros conhecimentos no mundo que não são abordados na escola, que não foram conhecimentos considerados úteis para o desenvolvimento da sociedade em que nós vivemos. Em síntese, a sociologia, então, ela tem por objetivo o estudo da vida dos homens em sociedade e suas interrelações, bem como as criações culturais que nela têm origem, as criações culturais criadas nessa sociedade. Aqui é a sociologia, e a educação é um processo social através do qual a sociedade sistematiza a transmissão de sua herança cultural, tendo esta transmissão a própria condição de continuidade da espécie humana enquanto tal. Então, a gente se constitui enquanto humano, enquanto ser social, a partir desse papel que a escola exerce sobre o indivíduo, né, de transmissão da sua herança cultural. A gente não fica reinventando a roda a todo momento. Toda essa herança cultural, tudo que já foi construído de conhecimentos na física, nas ciências biológicas, na linguagem, tudo isso é transmitido através da escola para as próximas gerações. E isso é uma condição de continuidade da própria espécie humana, porque se não houvesse essa transferência para as novas gerações, a própria espécie humana estaria fadada ali a sucumbir. Função social da escola. Algumas funções, a gente vai trabalhar aqui algumas funções que costumam aparecer nas questões de concurso. A primeira delas seria manter o equilíbrio entre as necessidades cada vez mais urgentes de especialização e profissionalização. À frente a gente vai ver que isso aqui aparece inclusive na LDB. Uma das funções da escola, o equilíbrio entre as necessidades de especialização e profissionalização. A escola não deixa de ser, nós vimos lá na concepção positivista, uma preparação para o trabalho, para o mundo do trabalho, a escola não deixa de ter essa preocupação. A diferença é que formação de sujeito, de mão de obra para o mundo do trabalho vai ser essa. Se vai ser um sujeito para se adaptar ao mundo do trabalho como ele está posto, ou um sujeito capaz de refletir sobre as condições de exploração, as condições da sociedade capitalista e de propor transformações, propor mudanças. Mas não deixa ali a escola de atuar como um instrumento para a especialização profissional. Também é função social da escola formar quadros políticos suficientemente preparados para assumir a liderança social. É da escola que nascem esses novos quadros políticos. Pessoas que vão refletir sobre os rumos, né, que vão liderar a sociedade, definir aí os nossos rumos políticos, sociais, a partir das legislações, do que for formulado por esses quadros políticos. Também comunicar e transferir às jovens gerações os valores culturais e éticos
que formam o substrato espiritual da sociedade humana, voltado para a conquista de condições de convivência e sobrevivência para todos. Então, é na escola que são transmitidos esses valores culturais e éticos, de respeito, de solidariedade, direitos humanos, de não matar, questões que são socialmente fundamentais para a nossa sobrevivência, né, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, elas também são transferidas na escola. Além daqueles conhecimentos formais, né, ali dentro das disciplinas, o conteúdo das disciplinas, esses outros conteúdos culturais e éticos vão ser transmitidos, vão ser compartilhados na escola. E também a transmissão do projeto nacional de qualquer sociedade moderna. Qual é o projeto nacional? O Brasil se constitui enquanto nação a partir de que valores, a partir de que ideias, que concepções, que bases constituem a nação, constituem o Brasil enquanto nação. Esse projeto nacional, ele começa a se construir a partir da escola. Então, o educador, a escola, ela tem todas essas funções. É importante que o educador tenha ciência do papel dele para todo esse processo aqui. Não é apenas de transmissão de conteúdo, não é mais, a gente não admite mais encarar o sujeito que está aí do outro lado como uma folha em branco, como uma tábula rasa, em que eu vou imprimir as minhas ideias, ele não vai questionar, não vai propor transformações, que não tem uma história de vida, que não vem de um contexto social que precisa ser debatido, precisa ser trazido para a sala de aula. A gente não concebe mais dessa forma, como uma tábula rasa. Eu considero todo esse contexto, porque eu sei que a função social da escola hoje passa por tudo isso aqui. É uma função muito complexa, não é apenas mais a função de formar alguém adaptável, adaptado à sociedade como ela está. É uma função complexa que exige muito mais do professor, do educador nesse processo. E sabendo disso, é que as políticas educacionais, elas têm tanto poder no nosso país, para esse projeto nacional, esse projeto de sociedade. Isso. Tudo bom? A educação, ela só pode ser entendida como integrando uma totalidade cultural, nunca como um fenômeno isolado. Então, eu não posso achar que a educação escolar, o ensino, aquela educação que se estabelece na escola, ela funciona de maneira isolada. Eu tenho que considerar o contexto. A escola é uma dessas instituições sociais que vão atuar para a transformação ou reprodução da sociedade. Mas existem várias outras instituições e a escola faz parte desse contexto todo, né? As organizações religiosas, políticas, a família, os veículos de comunicação de massa, todas as demais instituições que, embora não estejam diretamente vinculadas à educação formal, que é aquela educação que se desenvolve na escola, que foi planejada, que tem um objetivo pré-definido, a educação que se desenvolve fora da escola, que seria uma educação informal, e até nas relações dentro da escola que fogem àquela relação que foi planejada pelo professor para a aula, essas interações, com todo esse contexto, elas desempenham um papel de grande relevância na formação do sujeito. Então, se vocês virem lá na prova algo que diga que somente a educação formal, somente a escola exerce um papel na formação cultural, social do sujeito, está equivocado. Todas essas instituições vão exercer um papel na educação do indivíduo. A escola mais voltada para a educação formal, mas com isso não deixa também de exercer um papel educativo de maneira informal, e essas outras instituições todas. Tá? Então, assim, só abrindo um parênteses, a educação formal é aquela que é intencional, que é planejada pelo professor, quando ele entra em sala. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu tinha uma intenção dos conteúdos que seriam discutidos, debatidos aqui em sala. Eu sei qual é o meu objetivo ao término dessa aula.
E isso é o que a gente chama de educação formal. Foi planejada, foi estruturada com um fim, com um objetivo. Mas é evidente que nos intervalos, nos outros momentos, vocês vão conversar, vocês vão interagir, você vai conhecer a experiência de vida do outro, e tudo isso contribui para a educação, tudo isso contribui para a nossa formação. O respeito às diferenças, a pluralidade de ideias, as histórias de vida, o respeito às diferentes religiões, matrizes, tudo isso a gente aprende também, não de maneira, nem sempre de maneira formal e intencional, mas aprende nas relações que se estabelecem na escola, na família, nas instituições religiosas, nas instituições, outras instituições de trabalho, e tudo isso é educação. Assim, considera-se ensino e educação todo procedimento que tem por intento intervir na conduta humana. Vai intervir na sua conduta, vai intervir na conduta humana, a gente considera ensino e educação. E o que intervém na conduta humana, evidentemente, não é só aquilo que o professor programou, planejou para trazer e debater em sala de aula. Gente, se estiver muito rápido, vocês sinalizem, tá? Se alguém precisar também sair, não tem problema nenhum. Beber uma água, levantar um pouquinho, esticar as pernas, não tem problema. Aqui eu trago um quadro síntese com algumas ideias que são bastante recorrentes, alguns termos chaves que são recorrentes em concurso, em provas que vocês vão observar, e é bom a gente estar bem a par, né? Interagir bem com esses termos e conhecê-los. Dentro da função social da escola, a gente tem uma função de preparação, uma função de preparar, de formar e de contribuir. Para quê? Preparação. A escola deve estar envolvida com a comunidade, sempre. Como eu falei antes, a escola ela não é um alienígena, ela não é um ser à parte que está ali, caiu de paraquedas naquela sociedade e não considera aquele contexto, não considera o que acontece no entorno. Pelo contrário, a escola está inserida, ela faz parte dessa sociedade e ela deve estar envolvida com a comunidade, com o que acontece no entorno, porque isso é o que estabelece quem são aqueles alunos, quem são os sujeitos que estão sentados ali, a história de vida, o contexto, os conhecimentos prévios estão todos relacionados à comunidade na qual a escola está inserida. Se essa comunidade é uma comunidade marginalizada, numa periferia, o contexto é um. Se é uma comunidade num bairro nobre, se aquela escola vai atender crianças e jovens de classe média, são contextos diferentes, é importante que a escola se situe dentro desses contextos no papel social que ela vai exercer em cada um deles. Outra preparação aqui, conhecer a realidade sociocultural em que está inserida, que é justamente isso que eu falei. Qual é a realidade sociocultural daquela escola, daquela localidade, daquela comunidade, daqueles alunos, que talvez eu vou ter realidades socioculturais completamente diferentes dentro de uma mesma sala de aula, e o professor precisa estar atento a isso. Também preparar um projeto político-pedagógico que alcance metas reais. Projeto político-pedagógico não é o foco da nossa aula, mas vocês percebem que ele passa diretamente pelas questões sociológicas. Porque quando eu penso em um projeto de sociedade, um projeto do que eu quero com aqueles estudantes, do que eu tenho hoje, da sociedade que eu quero formar, isso está diretamente relacionado às mudanças sociais, à sociologia da educação. Então, preparar um projeto político-pedagógico que alcance metas reais dentro dos objetivos educacionais daquela escola, né? Daquele projeto de educação que se tem. Uma gestão escolar, equipe pedagógica, funcionários, corpo docente, conselho escolar em prol dos alunos. Todos os sujeitos que atuam na escola ali estão em função dos alunos, dos estudantes. Todos estão voltados para ele. O objetivo central da educação são os estudantes, são as novas gerações que estão sendo formadas. Professor, os conselhos escolares, a direção, a equipe técnico-pedagógica, os funcionários, todos estão ali em prol da formação desses estudantes. Então, aqui a gente vai falar também de educação de qualidade. A concepção de qualidade, ela vai depender muito do tipo de educação e do sujeito que se pretende formar. É um conceito
polissêmico, né? A gente pode falar de qualidade em vários aspectos. A nossa legislação ela vai falar muito de qualidade, mas o que seria efetivamente qualidade? Dentro de uma perspectiva, por exemplo, técnica, de formar mão de obra para o mercado de trabalho. A qualidade ali estaria voltada para quanto mais preparados aqueles estudantes estão para se inserir no mercado de trabalho. E eu posso ter várias outras concepções de qualidade, de uma formação, por exemplo, mais ampla, plural, de um sujeito que saia daquela instituição de ensino capaz de compreender a diversidade, a pluralidade da sociedade, respeitar, se inserir, propor mudanças, propor transformações. Então, a palavra qualidade aqui ela tem uma concepção bem ampla. Aqui a gente fala também de conteúdos básicos, leitura, escrita, ciências das artes, da cultura. A educação vai ter essa função de trazer para as novas gerações esses conteúdos básicos, que é o que está definido no currículo formal, no currículo, naquela matriz curricular básica que a escola traz para trabalhar com os alunos. O básico, né, o conteúdo mínimo básico, que agora a gente tem até a Base Nacional Comum Curricular, com que vai estabelecer o mínimo que todos precisam aprender. Então, a escola também tem essa função social. Desenvolvimento de habilidades de comportamento físico, cognitivo e afetivo. À frente a gente vai abordar um pouquinho isso, que a escola ela não está voltada só para o desenvolvimento da área cognitiva, só para a reprodução de conteúdos. A escola ela vai formar também sujeitos, vai aprimorar, vai desenvolver competências motoras, habilidades físicas, habilidades afetivas, atitudes que vão muito além de uma educação tradicional que antes era voltada só para a reprodução de conteúdo, que era voltada só para assimilação de um conteúdo e reprodução dele na prova. Aquela ideia lá da folha em branco, da tábula rasa, os alunos enfileirados, todos com o objetivo de assimilar exatamente o que o professor passou e reproduzir numa prova. Era uma educação que estava voltada só para esse tipo de formação, de conteúdo, né, de acúmulo de conteúdo, que é a educação bancária que Paulo Freire fala. E numa concepção atual de educação, que reflete o que a gente tem nas nossas legislações, na Constituição, na LDB, nos estudos atuais de educação, a formação ela não tem mais esse caráter apenas de transferir, depositar conteúdo no estudante. É uma formação plena, uma formação global para desenvolvimento de habilidades físicas, motoras e atitudinais. Também passar valores de ética, desenvolvendo no aluno o senso crítico, reflexivo, de autonomia e consciência. Isso aqui também é a ideia que nós temos hoje de educação. Então, uma educação positivista, como nós vimos lá atrás, uma educação tradicional, que seria a educação bancária que Paulo Freire nos apresenta, ela não seria capaz de trazer isso aqui, passar valores éticos, desenvolvendo no aluno senso crítico, reflexivo, de autonomia e consciência. O que eu busco é isso aqui, uma formação para a cidadania, um aluno que desenvolva o seu senso crítico, que tenha autonomia para pensar, que transfira o que ele aprendeu aqui para outras situações sociais e que atue de maneira autônoma, responsável, consciente, justa, solidária. Essa é a concepção que a gente tem hoje de educação, que se espera. A educação também, função social da escola, contribuir para orientar cidadãos com capacidade de viver em sociedade. A educação a escola, né, é mais um desses componentes, desses ingredientes da formação social do indivíduo. Hoje até se tem um debate aí em torno da educação domiciliar, não é? Da educação em casa, mas quando a gente começa a pensar em tirar da escola esse papel, essa função social de socializar, né, de levar para o sujeito essas questões de hábitos, de atitude, de respeito, de reflexão, quando você tira ele desse ambiente escolar e leva para casa para aprender somente na família dele, somente com aquela bolha ali em que ele está inserido,
você tira essa capacidade de viver em sociedade, que também é uma função social da escola. Então, a gente precisa refletir sobre isso. De que forma, talvez, a educação domiciliar poderia impactar, ou por que talvez ela esteja ignorando uma dessas funções sociais da escola, que é a socialização. A escola não tem a função apenas de transmitir conteúdo, ela tem outras funções, funções de socialização, de respeito ao outro, de conhecimento de novas culturas, de sair daquela minha bolha familiar, onde eu já conheço quais são os princípios, os valores, a cultura, a religião, tudo aquilo eu já conheço. Eu nasci ali, eu sou educado ali diariamente, mas quando eu vou para a escola, eu aprendo a lidar com o diferente, eu aprendo a lidar com outras perspectivas de vida, outras histórias de vida, outras concepções religiosas. Isso é uma das funções sociais da escola. Então, individualizar essa formação talvez seria extremamente prejudicial, talvez não, será extremamente prejudicial para alcançar uma dessas funções sociais. Outro ponto, indivíduos conhecedores da realidade econômica, social e política do país. São elementos essenciais que a escola seja capaz de formar, né? De passar para esses indivíduos realidade econômica, social, política do país. Não é mais uma educação só daqueles conteúdos básicos, ler, escrever e contar. Não cabe, não dá mais para a gente trabalhar só com base nesses elementos básicos. Eu preciso capacitar esses estudantes para que eles entendam de maneira ampla a estrutura econômica, política, social, os conflitos. Tudo isso a gente trabalha na escola e é uma das funções. O penúltimo ponto aqui, a prática da cidadania na busca por direitos e no exercício de deveres. Dentro da escola, dentro das relações que se estabelecem na escola, eu começo a compreender, é claro que em outros ambientes também, mas na escola especialmente, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, onde termina o meu direito, começa o dever do outro. Essa é uma das funções sociais da escola, socializar essa questão cidadã, de exercício de direitos, de cumprimento de deveres, tudo isso está relacionado à cidadania e é uma das funções. E por último, é claro que não se esgota aqui, tá bom, gente? Isso aqui é só um quadro trazendo algumas questões básicas, mas isso pode ser ampliado sempre dentro dessas ideias aqui. Quando vocês virem algo muito longe dessas ideias, aí já excluam. As ideias centrais serão sempre essas. Cidadãos preparados para exercer função dentro da sociedade, são capazes de construir uma sociedade mais justa e igualitária. Então, quando eu percebo todas essas diferenças, quando eu percebo a sociedade enquanto plural, enquanto uma sociedade multicultural, e eu consigo respeitar isso, eu sou capaz de contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária, que é o objetivo central que se tem da educação hoje. Então, vocês perceberam, na evolução histórica da sociologia da educação, que antes se tinham outros objetivos e que hoje o que a gente busca é isso. Já está consolidado? Já está estruturado? É evidente que não. A gente vê com muita frequência práticas tradicionais, um movimento conservador muito grande de retorno dessas práticas. A gente vê uma educação positivista, muitas vezes, todas elas atuando juntas no ambiente educacional. A gente não tem um ambiente puro que contemple toda essa diversidade, esse objetivo de formação de um sujeito crítico, justo, mas esse é o objetivo. A gente trabalha em prol disso. É o que a gente tem hoje no avanço da sociologia da educação, os estudos atuais em educação e as nossas diretrizes curriculares, de maneira geral, né, as nossas legislações, vão apontar nessa direção. Então, é importante que a gente tenha em mente que essa é a base, é isso que a gente busca, tá bom? Aqui a gente vai abordar um pouquinho a formação do sujeito histórico, e aí já vem para os autores mais atuais, né? Demerval Saviani aqui, explicando como que se dá essa formação do sujeito histórico. O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, eu já falei aqui da questão da intencionalidade do ato educativo, em cada indivíduo singular,
a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, a educação ela não pode se dar de maneira nenhuma sozinho, individual. Ninguém se constrói, se constitui como um sujeito histórico se ele for colocado numa bolha e ficar ali sozinho. Ele precisa dessas interações, dessas relações, dessas trocas para que ele se constitua como um sujeito histórico, tá? E assim, o objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos. E de outro lado, e concomitantemente, a descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Então, Demerval Saviani traz aqui para a gente o seguinte, que o objetivo da educação seria, em primeiro lugar, identificar quais são os elementos culturais essenciais aqui que os indivíduos precisam assimilar. Os indivíduos da espécie humana, que elementos culturais precisam ser assimilados, elementos que foram formados, construídos historicamente, que ele precisa assimilar para se constituir como humano. E a segunda função seria justamente a escola descobrir as formas mais adequadas para atingir esse objetivo. Eu preciso transmitir esses elementos culturais para os estudantes e como é que eu vou fazê-lo? E esses seriam, aqui para Saviani, seriam os objetivos centrais do processo educativo. O que fazer, o que compartilhar, o que socializar com essas novas gerações e como fazê-lo, que seria a metodologia. Ainda abordando aqui a formação dos sujeitos históricos, o conhecimento ele é organizado historicamente. Ele é um instrumental que permite análise e compreensão da sociedade em que o sujeito está inserido. A apropriação do conhecimento não se baseia simplesmente em obter informações, mas em uma reelaboração dessas informações que possibilitem novos conhecimentos e práticas transformadoras. A sociedade em que vivemos, ela está em transformação constante, permanente. O fluxo de informações é muito grande e a escola ela precisa ser capaz de levar para os estudantes essa capacidade de reelaborar essas informações, de refletir sobre elas, de assimilar os conhecimentos e reelaborar esses conhecimentos em situações práticas, são funções da escola. Não basta só ficar depositando informação, porque a sociedade que nós temos hoje, a sociedade contemporânea, todos os avanços tecnológicos que fazem parte dessa sociedade não esperam mais esse sujeito que só reproduz informação. Ela precisa de um sujeito que reelabore essas informações e possibilitem novos conhecimentos e práticas transformadoras. E quando eu sair da escola, daqui a um ano, as práticas, as tecnologias, as mudanças são muito rápidas, aceleradas, e se esse meu aluno não souber se adaptar a essas transformações e transformar, reelaborar aquilo que ele obteve na escola para as novas realidades, ele sucumbe, ele não consegue sobreviver na sociedade que nós temos hoje. No passado, talvez isso fosse possível, né? Alguém aprendia uma prática, um ofício e trabalhava nele ao longo da vida inteira. Você nascia na sua família, desempenhava determinado ofício, era ferreiro, por exemplo, o filho ia desempenhar aquilo a vida inteira. Não exigia ficar reelaborando muito o conhecimento, transformando os conhecimentos, adaptando às novas situações, porque a sociedade não era tão dinâmica quanto a sociedade atual, que exige esse tipo de competência dos estudantes, essa capacidade de reelaborar e aplicar em situações novas o conhecimento. Aqui nós temos então a apropriação do conhecimento mediado pelo processo de ensino e de aprendizagem, organizado na escola, que se dá na interação do sujeito consigo mesmo, com os outros sujeitos e com o objeto de conhecimento. É uma interação constante. O objeto de conhecimento, o que a gente está estudando, o que a gente se propôs a conhecer aqui hoje, a entender melhor, e como é que esse conhecimento vai ser construído. É na interação, aqui na nossa interação, professor, aluno, aluno-aluno, aluno-professor, e interação com esse conhecimento, tentando entendê-lo, tentando decifrá-lo, reelaborar, aplicar novas situações
É assim que se dá essa apropriação. Assim, aprender implica elaborar, produzir, reproduzir e resolver problemas. Então, quando antes eu tinha somente reproduzir, antes eu tinha um aprendizado que implicava somente em reproduzir aquilo que o professor depositava no aluno, hoje eu tenho um aprendizado, um processo de ensino-aprendizagem que requer isso. O sujeito, o estudante, capaz de elaborar novos conhecimentos, produzir novos conhecimentos, reproduzir aqueles conhecimentos que foram debatidos, discutidos em sala e resolver problemas. É isso que a gente tem hoje como aprendizagem. Uma educação para a cidadania. A gente vai falar desse slide aqui, da educação para a cidadania. Em seguida eu entro num novo tópico, então, após esse a gente dá uma pausa para o café. Educação para a cidadania. A prática da cidadania constitui um processo participativo, individual e coletivo, que apela à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interagem, uma tomada de consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. Educação para a cidadania, ela perpassa todos os concursos. Não tem uma prova que vocês vão fazer que não vá cair educação para a cidadania, o que seria uma educação para a cidadania. E é importante a gente ter em mente isso, que essa formação, essa educação para a cidadania se dá na interação com o outro, nessa interação permanente com o outro, apelando à reflexão e à ação. Eu vou refletir sobre um problema social e vou agir sobre esse problema social. Então, uma educação para a cidadania precisa me preparar para isso. Entender questões sociais, entender como que essas questões se constituem, por que essas questões sociais estão ali, por que elas existem, entender, refletir sobre ela e ser capaz de agir, intervir sobre aquela realidade. Sobre aqueles problemas sentidos não só por mim, enquanto indivíduo, mas pela sociedade no meu entorno, a sociedade na qual eu estou inserido. É essa consciência constante de que você é parte de um todo. A educação para a cidadania é isso. Você não é um ser individual que vive somente para a satisfação dos seus interesses pessoais. Você vive em sociedade e a sua ação interfere nessa sociedade. É importante ter consciência disso e é esse o objetivo da educação para a cidadania. Para uma tomada de consciência para que eu possa intervir e transformar essa sociedade. A cidadania, ela traduz-se numa atitude e num comportamento, no modo de estar em sociedade que tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. Então, qualquer prática que contraponha isso, qualquer prática que reflita opressão, que reflita desigualdade, que reflita preconceito, não é uma prática de educação para a cidadania. Qualquer prática educativa que não estimule nos sujeitos essa capacidade de entender aqui os direitos humanos, os valores essenciais para uma vida em sociedade, onde começa o meu direito, onde começa o direito do outro, o que eu devo respeitar, a existência de sujeitos plurais nessa sociedade em que vivemos. Se eu não compreendo isso, eu não tenho uma educação para a cidadania. Se esse professor entra em sala de aula, ele só deposita conhecimento, informação na cabeça do aluno para que ele reproduza numa prova, ele não está formando sujeitos para o exercício da cidadania. Agora, quando eu tenho uma prática que propõe entender como está estabelecido o nosso cenário econômico, político, social, como chegamos até aqui, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade, aí eu começo a trabalhar com base nessa perspectiva. Tá? E essa é a perspectiva defendida no nosso regulamento legal que nós temos hoje. Qualquer prática diferente disso está fora da educação para a cidadania. Então, o foco aqui, direitos humanos, valores de igualdade, democracia e justiça social. Práticas autoritárias, práticas opressivas fogem dessa perspectiva.
Educação como direito social. Aqui a gente vai entrar no que traz a Constituição e a LDB. A Constituição aqui de 88, a LDB de 96. Então, vocês vão ver que na LDB existe já um passo à frente em relação à educação como direito social. E é importante que nós tenhamos entendido bem essa educação para a cidadania, para vermos como que aparece tanto na Constituição como na LDB. E aí vocês vão ver que não cabe dentro do nosso ordenamento jurídico qualquer prática educativa que não tenha como foco essa forma, né? Esses objetivos maiores de formação social humana para a solidariedade, para a justiça, para uma relação respeitosa entre os sujeitos. Então, a educação como direito social, ela está garantida no artigo 205 da Constituição Federal e está exposta da seguinte forma: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, não é só dever do Estado, não é só a escola que vai ser responsável pela educação. Se aparecer lá só dever do Estado, está errado. Educação, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, percebam que está todo mundo envolvido na educação. A educação não é só um dever do Estado, construir escola, 4 paredes, colocar os alunos aqui dentro. Não, é dever de todos, é da família, é da sociedade, e ela visa... O que a educação visa? Aqui a gente está trabalhando na função social da escola. Então, de acordo com a Constituição, a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno significa, nos seus aspectos cognitivo, social, afetivo, habilidades, é um desenvolvimento pleno. Eu não posso ter mais somente aquela educação para acúmulo de informação e reprodução dessas informações. A Constituição, que vai trazer aqui as bases da educação para o nosso projeto nacional, o projeto de sociedade, o projeto de Brasil, ele traz uma proposta educacional que busca o pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania, que a gente viu ali atrás, e sua qualificação para o trabalho. Então, são 3 bases fundamentais que a educação no Brasil ela precisa observar. A educação ela vai visar o desenvolvimento pleno, o desenvolvimento global desse sujeito, exercício da cidadania, que nós já vimos o que constitui, o que significa, e qualificação para o trabalho. Eu não excluo, eu não digo que então a educação que prepara o sujeito para a vida em sociedade, para a cidadania, ela exclui o trabalho. Negativo. Continua também qualificando para o trabalho. O trabalho é um valor, o trabalho compreendido como um valor. A gente tem que ter aqui bem claro que essas são a educação é um direito social e essas são as funções da escola de acordo com a Constituição Federal. Tá bom, gente? Não esqueçam. Educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quanto mais vocês assimilam essas ideias, mais fácil fica na hora que vocês se depararem lá com a prova. Que a prova vai suprimir algum desses elementos, vai perguntar se está certo, ou vai acrescentar outros elementos. E quando você assimila e entende os eixos básicos aqui, fica mais difícil de errar, tá? Papel do Estado, papel da família, e eu tenho 3 funções básicas, lá, pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e preparação para o trabalho. Então, isso é o que está na Constituição. Vamos agora para a LDB. A escola, segundo a LDB, tem como função social formar o cidadão. Cidadão. Então, é exercício da cidadania. Está em consonância lá com a nossa Constituição, com o que a gente viu sobre essa necessidade de formação plena, né, do cidadão. Desse modo, garantir as finalidades registradas no artigo 22 da LDB. Aqui na Constituição está no artigo 205, né, a função social. Na LDB vai aparecer a educação como direito social no artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando
assegurando-lhe, educando, já observem a palavra, educando, aquele que está em processo de educação, assegurando-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, aqui, de acordo com a LDB, a Lei 9394/96, a gente tem uma nova perspectiva. Antes eu tinha uma educação que preparava, uma escola que ia preparar somente para o trabalho, uma escola técnica ali dentro do tecnicismo, que estava voltada só para a aprendizagem de habilidades manuais que seriam empregadas no mundo do trabalho, e eu tinha uma escola que preparava para a continuidade desses estudos, uma escola para a elite que prepararia aqueles que iam progredir em estudos posteriores, ingressariam nas universidades e iriam compor a elite da nossa sociedade. Hoje, dentro da nossa legislação, dentro da LDB, eu preciso ter uma escola que prepare para tudo isso. Se o sujeito vai progredir nos estudos, se ele vai continuar seus estudos em nível de graduação, pós-graduação, a escola precisa preparar para isso. Não pode ser uma escola terminal, uma escola para o pobre, que prepara a mão de obra para o mercado de trabalho, e uma escola para o rico, que prepara para a continuação desses estudos. Eu preciso ter uma escola que dê conta de todos esses elementos. Uma escola que desenvolva o educando de maneira plena, como nós vimos na Constituição, que prepare para o exercício da cidadania, até para que a gente tenha uma sociedade, para sobrevivência da sociedade, porque se os sujeitos não conseguem atuar de maneira cidadã, compreender seus direitos, seus deveres, a própria sociedade ela não subsiste, e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, dentro da LDB nós vamos ter esses elementos aqui. É bom a gente assimilar também, ter em mente bem claro quais são os direitos sociais estabelecidos pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá ok, gente? Então, palavras-chave para ninguém errar. Desenvolver o educando, exercício da cidadania, progredir no trabalho e em estudos posteriores. Lembrando que é papel do Estado e da família. Ficou claro, gente? Tá ok? Acho que deu para a gente fazer uma revisão até rápida, né, sobre essa questão sociológica. Chegamos aqui até o momento atual com os objetivos e finalidades educacionais para a educação no Brasil, entendemos um pouco de quais são os papéis da educação. Então, acredito que quando vocês observarem aqueles papéis ali dentro da prova, né, quais são as funções da escola, a função social da escola, fica mais claro, fica mais fácil da gente não deslizar, não errar. Você consegue associar cada concepção ao seu autor, ao momento histórico em que ele predominou e o que a gente busca hoje. Então, vou dar uma paradinha agora, como a gente combinou, e em seguida eu volto para a gente falar da prática educativa com Zabala, como autor. Tá bom, gente? Dá uma pausa agora.